Bem, vamos lá, ao exercício 5. A figura abaixo ilustra uma correia acoplada a 3 polias iguais de raios 15 centímetros e cujos centros A, B e C são vértices de um triângulo equilátero de lado 60 centímetros. A linha tracejada, então, aqui compõe o triângulo equilátero de lado 60 e as polias são essas circunferências beges que estão nos 3 vértices A, B e C, todas elas de raio 15. Assinale VOF para as seguintes alternativas. Vamos lá. Primeiro, o comprimento da correia é de 30 π mais 180 centímetros. Como é que a gente pode calcular o comprimento dessa correia? A correia é o que está passando por fora aqui, dando a volta em todas as 3 circunferências externamente. Então, se a gente imaginar, existe uma parte dessa correia que é reta, vou tentar desenhar aqui reto, e existe uma parte que é curva. Depois fica reto, curvo, reto e curvo. E a gente dá a volta toda nessa correia. O que a gente precisa pensar? Toda vez que a gente tiver problemas de tangência, e aqui tem tangência porque a correia, ela tá numa certa situação aqui, ela não está encostando na polia, e vai chegar uma hora que ela vai exatamente encostar na polia e aí ela vai aderir à polia, ela vai fazer a volta aqui de forma a estar colada na polia, até ela chegar ao ponto de tangência e descolar de novo. É exatamente no ponto de tangência que ela vai descolar. Então, o ponto de tangência aqui, se eu ligar, isso é o raio da circunferência, que a gente sabe que é 15. Se eu fizer o mesmo aqui, no ponto de tangência ligar, isso é o raio dessa circunferência da polia, que vale 15. Essa distância, a gente sabe quanto é essa linha reta, porque isso é o lado do triângulo equilátero. É 60 centímetros, que é a mesma coisa aqui embaixo, de B até C, que também vai valer 60, e é o mesmo que aqui, se nós ligarmos os pontos de tangência. Então, as partes retas da correia, que está envolvendo todo esse sistema, elas valem 60 mais 60 mais 60, ou seja, 180 centímetros. Então, essa parte aqui dos 180 centímetros está ok. Só que está dizendo que o comprimento todo, o perímetro todo da correia seria 180 centímetros mais 30 π. O que seriam esses 30 π? Vamos verificar se é verdade. Seria nós somarmos todas as partes curvas, né? Ligarmos aqui o ponto de tangência, nós temos uma parte curva, aqui eu tenho outra parte curva, e lá em cima a gente tem uma terceira. Cada uma dessas partes curvas, a gente deveria, são todas iguais entre si, né? A gente precisa saber quanto é esse ângulo equivalente a esse setor circular. Essa região curva aqui é um setor e o comprimento desse arco que está aqui em volta desse setor é o que nos interessa. Para isso eu preciso saber quanto é esse ângulo central. O que a gente pode saber com certeza? Que como a região interna ao triângulo, a linha pontilhada é um triângulo equilátero, nós sabemos que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Como a gente construiu aqui o raio perpendicular à reta tangente, porque a gente construiu exatamente no ponto de tangência, a gente tem, na verdade, formado aqui um retângulo. Então, nós sabemos que aqui formam-se ângulos retos. E aí, nós temos exatamente em relação a esse ponto central, o centro dessa circunferência, que é o centro da polia, nós temos um ângulo de 60, dois ângulos de 90, que já dão 180 graus, e a somatória de todos esses ângulos aqui, em torno desse ponto, no caso aqui o ponto C, tem que dar 360 graus, que é uma volta, uma circunferência. Então, esse ângulo do setor aqui da região curva, ele vai valer 120, de fato, porque 120 com 60 dá 180 e o 90 com 90 dá 180. Então, de fato, ali, naquele ângulo central é 180 e vai ser o mesmo em cada uma das polias. Essa região curva dos cantinhos, elas equivalem a um setor de 120 graus. Então, cada um desses comprimentos equivale a 1/3 do comprimento de uma circunferência, porque o ângulo central é de 1/3 da volta toda. O que a gente sabe, então, é que se nós juntarmos as 3 partes curvas dos 3 cantos, isso vai dar o comprimento de uma circunferência. E o comprimento de uma circunferência vai ser 2 vezes o π vezes o raio. No caso ali, o raio vale 15 centímetros. A gente vai ter que isso é 30 π centímetros. De fato, o que ele está colocando. Lógico que isso é a somatória só da parte curva, mas se nós juntarmos mais as 3 partes retas, vai dar exatamente os 30 π mais os 180, tudo isso medido em centímetros. Então, a letra A
está correta. Vamos para a letra B. A medida da altura do triângulo é 3 raiz de 3 decímetros. A altura do triângulo, no caso, nosso triângulo equilátero, é nós baixarmos a perpendicular. E se formos calcular essa altura, lembrando que no equilátero ele é lado raiz de 3 dividido por 2. No caso, o lado do triângulo vale 60, 60 raiz de 3 sobre 2, que se dividirmos vai dar 30 raiz de 3. Mas isso está dado em centímetros. E aqui está falando em decímetros. E de centímetro para decímetro, lembrando da escala, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se a gente está com uma unidade em centímetros e vai transformar para decímetro, nós temos que dividir por 10 essa unidade. Dividindo então por 10 aqui, isso daria 3 raiz de 3 decímetros. Então, a sentença B também está correta. Analisando o item C. A área interior ao triângulo ABC e exterior aos círculos é de 1.800 raiz de 3 menos 112,5 pi centímetros quadrados. O que significa essa área interior? Vou colocar numa outra cor aqui. Área interior ao triângulo ABC. O triângulo ABC é toda a linha pontilhada. Então, tem que ser o que está dentro desse triângulo, mas está também fora dos círculos. O círculo está limitado por aqui, ó. Então, se nós pegarmos o que está dentro do triângulo e fora das circunferências, tem que ser essa região que nós estamos colorindo agora aqui de azul. Ele quer esta área. Como que a gente pode determinar o valor desta área, né? Essa região que está dentro da pontilhada e fica fora da região circular, que essa região está dentro do círculo, a outra está fora. O que a gente pode fazer? Nós podemos pensar em calcular a área do triângulo todo e descontar esses 3 cantinhos aqui. Esses 3 cantos, que são 3 setores circulares, são 3 setores de 60 graus. 60 graus com 60 graus com 60 graus, se eu recortar eles todos e juntar, é como se eu juntasse tudo numa meia circunferência. 60 com 60 com 60 daria meia volta, 180 graus. Então, esses 3 pedacinhos juntos, eles correspondem à metade de um círculo. Então, eu posso supor que aquela área, vamos chamar de área A, a área que está sendo perguntada, ela é, na verdade, a área do triângulo equilátero menos a área do círculo dividida por 2. Porque é um círculozinho desse na metade, juntando aqueles 3 cantos que são 3 regiões curvas, aqueles 3 setores. E vai ser subtraído porque eu não quero aquela região, quero só o que está para fora dela. Então, a área do equilátero, a gente sabe que é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a área do círculo é πr ao quadrado. Só que no caso nós vamos dividir isso por 2, porque eu quero só metade da área desse círculo. Então, aquela área que está sendo perguntada vai ser o valor do lado. O lado do triângulo é 60. 60 ao quadrado dá 3.600. Raiz de 3 sobre 4. Menos π vezes o raio ao quadrado sobre 2. O raio é o raio da circunferência, que vale 15. 15 ao quadrado é 225. Isso dividido por 2. Fazendo as simplificações que são possíveis aqui, nós ficaríamos com 900 raiz de 3, menos, simplificando o 225 por 2, isso dá 112,5. Isso tudo seria em centímetros quadrados. Então, 112. E o exercício está dizendo que daria 1.800 raiz de 3. E aqui a gente está chegando à conclusão de que são 900 raiz de 3. Então, a sentença lá vai ficar falsa, por conta desse errinho aqui, tá? A outra parte até está correta. 112,5 está certo. Pi, né? Faltou o pi, esqueci o pi daqui, ó. 112,5 pi centímetros quadrados, que o pi estava aqui. O pi eu esqueci de colocar lá. A divisão aqui é 112,5. Desculpa aí. E analisando a última sentença, a D, ele quer saber a distância do baricentro desse triângulo até o vértice A é raiz de 3. A distância do baricentro, lembra que como isso é um triângulo equilátero, a gente tem que o ponto, que é o centro da circunferência inscrita, o centro da circunferência circunscrita, tudo coincide no mesmo ponto, que é baricentro, incentro, circuncentro, todos eles ao mesmo tempo. Pelo fato dele ser o baricentro, ele tem a propriedade de dividir o segmento na proporção de 2 partes para 1. Então, se a gente colocar aqui, ó, vou puxar aqui fora para não ficar tão tumultuado o desenho. Essa distância aqui
é a altura toda do triângulo equilátero, mas essa distância do baricentro, que é este ponto B aqui, vamos chamar de B, o baricentro até o vértice A lá em cima, essa distância compõe 2/3 da altura, porque é a propriedade do baricentro dividir a mediana em duas partes para uma. Só que a mediana coincide com a altura, então ela está dividindo a altura em duas partes para uma. Então, aquela distância lá vai ser 2/3 da altura. A altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Que a gente pode simplificar o 2 com o 2, vai ficar lado raiz de 3 sobre 3. O lado do triângulo está valendo 60, isto é 60 raiz de 3 sobre 3, que dá 20 raiz de 3 centímetros. Mas o exercício está falando em decímetros. Se a gente for transformar para decímetro, é dividir por 10. Então, essa distância seria, na verdade, 2 raiz de 3 decímetros. Mas o item está afirmando que seria só raiz de 3 a distância. Então, esse item também fica falso, porque a distância a gente verifica aqui que ela é 2 raiz de 3. Tá? Separando os itens aqui para saber o que nós calculamos, ok?